feche os olhos ou apenas suavize o olhar, se isso for mais confortável. Não há forma certa de começar. Só existe o agora. E o agora é o espaço onde você pode se permitir não fazer nada, apenas estar aqui. Sinta o apoio do seu corpo. Talvez seus pés toquem o chão, ou talvez estejam apoiados em algum lugar macio. Perceba o peso do seu corpo sendo sustentado, sem esforço, sem cobrança. Pode ser que a respiração se torne um pouco mais perceptível, ou talvez não, e está tudo bem assim, porque tudo em você já sabe como relaxar, no seu próprio ritmo, de forma natural. Talvez você imagine agora que existe um caminho interno, como se seus sentidos fossem levando você para dentro, um passo de cada vez. E nesse caminho existe um lugar, um espaço só seu, seguro, silencioso, sagrado. Esse lugar pode surgir como uma sala tranquila, ou uma clareira ensolarada no meio da floresta, ou até mesmo um templo antigo cheio de silêncio. Não importa como ele se apresenta, você o reconhece, porque, de algum modo, ele sempre esteve aí. Esse é o seu abrigo interno, um lugar onde nada precisa ser explicado, onde você não precisa agradar, onde você não é observada, apenas acolhida. Imagine que, nesse espaço, há um calor suave, como um manto de proteção, como um toque de algo que nutre sem invadir, que aquece sem queimar, que envolve sem prender. E talvez você note que, nesse lugar, há permissão. Permissão para soltar os ombros, para deixar que o corpo respire do seu jeito. E até para sentir coisas que você nem sabia que estavam aí. Aqui, ninguém precisa tirar nada de você. Nem seu tempo, nem sua paz, nem a sua verdade. E mesmo que existam partes suas que ainda estejam em alerta, tá tudo bem. Elas só estavam tentando te proteger. Mas aqui, elas podem descansar. Você não precisa se lembrar de nada. Não precisa entender nada agora. Essa jornada não exige esforço mental. Ela te convida a um encontro gentil consigo mesma. Se quiser, pode imaginar uma luz suave preenchendo esse abrigo. Uma luz que não julga, não cobra, não corrige. Ela apenas ilumina. E, sob essa luz, você começa a se lembrar que existe algo em você que nunca foi ferido, algo que sempre esteve inteiro, mesmo quando o mundo parecia desmoronar. Respire com isso. Leve essa certeza até onde o corpo permitir. Não force, não acelere, apenas siga, no tempo que for certo. Agora, talvez você se perceba mais presente, ou mais leve, ou apenas curiosa com o que vem a seguir. E assim, podemos seguir com gentileza para um encontro muito especial com aquela sua parte que ainda espera por cuidado, verdade e liberdade. Você está nesse lugar sagrado, esse espaço interno de silêncio e verdade. E lá no fundo, como se algo te chamasse, uma lembrança suave surge, não como uma cena, mas como uma presença. Talvez você sinta um chamado, como se uma parte sua quisesse ser vista há muito tempo, uma parte esquecida, silenciosa, esperando pacientemente o momento certo. E agora, esse momento chegou. Imagine que dentro desse abrigo há uma porta pequena, discreta, ou talvez um caminho estreito, escondido entre árvores. Esse caminho leva a um lugar especial, um espaço onde sua criança interior ainda existe. Não presa no tempo, mas guardando os sentimentos que nunca tiveram espaço para respirar.
talvez ela esteja sentada em um canto, de cabeça baixa, talvez esteja encolhida, ou talvez olhe de longe, desconfiada. Ela pode parecer triste, ou brava, ou confusa, ou apenas em silêncio. Essa criança é você, é parte de você. Não importa a idade que ela pareça ter, ela está aqui e esperou por muito tempo esse momento. Você não precisa se aproximar agora, apenas observe, com carinho, com respeito. Ela não precisa mudar para ser amada, não precisa sorrir para ser acolhida, ela só precisa ser reconhecida. Talvez você queira sentar perto dela, ou apenas se manter à distância, mas presente. Seja como for, deixe que ela perceba que você está aqui por ela. Não para forçar nada, não para exigir nada, apenas para estar. E se ela quiser te mostrar algo, um olhar, um objeto que carrega, uma emoção, permita-se receber, sem interpretar, sem corrigir. Você pode, se quiser, dizer algo a ela, em silêncio, com o coração. Eu te vejo. Você não está mais sozinha. O que aconteceu com você nunca deveria ter acontecido. E nada disso foi culpa sua. Saiba disso. Sinta o que acontece quando você permite que essa verdade exista. Talvez lágrimas surjam, ou uma paz inesperada. Talvez nada aconteça agora, e tá tudo bem. O encontro já está acontecendo. Essa criança guardou dores que você não pôde sentir. Ela carregou pesos para te proteger. E agora, ela começa a confiar de novo. Porque você chegou, com mais maturidade, com mais presença, com mais amor. Você pode olhar nos olhos dela agora. Mesmo que estejam cheios de dor, mesmo que ela desvie o olhar. Você não está aqui para exigir respostas. Você está aqui para ficar com ela, no tempo dela. Pode imaginar que, ao seu lado, aparece uma presença suave. Algo como um campo de proteção. Uma luz que envolve vocês duas. Uma figura maternal ou um espírito guardião. Essa presença não invade, ela apenas sustenta, como um útero simbólico, onde tudo pode ser sentido, sem punição. E talvez, nesse campo seguro, a criança comece a confiar um pouco mais. Ela pode te mostrar uma lembrança, uma sensação, um peso invisível. Talvez ela carregue algo nas mãos. Uma caixa, um pano velho, uma pedra escura, ou mesmo um vazio. Algo que representa o que foi imposto a ela. Algo que ela não sabe se pode soltar. Mas agora, ela sente que não precisa mais carregar isso sozinha. Você pode dizer para ela, eu estou aqui. Agora é diferente. Juntas podemos transformar tudo isso. Você não está tentando salvá-la. Você está se reunindo com ela. Porque ela é parte de você. E só precisava de alguém que voltasse para buscá-la. Com amor, com escuta, com verdade. Talvez você queira envolvê-la nos seus braços. Ou apenas ficar em silêncio, sentindo sua presença. Permita que o que for necessário aconteça. No tempo dela, no seu tempo. Sinta o corpo agora. Como ele reage a esse encontro? Pode haver um nó na garganta, um calor no peito, um arrepio na pele. Tudo isso são sinais de que algo está sendo reconhecido, de que algo está se reorganizando dentro de você. Essa criança é preciosa. Ela é a guardiã da sua sensibilidade, da sua criatividade, da sua intuição e, ao mesmo tempo, ela foi forçada a carregar dores que não eram dela. Mas, a partir de agora, ela não precisa mais fazer isso sozinha. Respire com isso. Integre esse instante. Você não está mais sozinha. E ela também não. Permaneça com ela mais um instante.
essa parte sua que carregou tanto, em silêncio, por tanto tempo. Talvez agora, com mais presença, você comece a perceber que ela carrega algo além do que pode suportar. Olhe com mais atenção. Veja se há algo ao redor dela, ou nas mãos dela, ou nas costas, algo que pareça pesado, escuro, antigo. Talvez seja uma mala velha, ou então um cobertor cinza enrolado em seu corpo, ou uma armadura que ela usava para se proteger. Talvez seja um colar apertado, ou uma corda invisível que a prendia a algo, ou a alguém. Não importa o que seja, a forma é simbólica, mas o sentimento é real. Você pode perguntar a ela com ternura: o que você está carregando que não é seu? E talvez ela te mostre, sem palavras, através de um gesto, de um olhar, de um silêncio mais denso. Pode ser que você sinta no próprio corpo o peso dessa resposta. Talvez uma tensão nos ombros, um aperto no peito ou uma pressão na cabeça. Tudo isso são sinais. Esse peso pode ter sido colocado por alguém, com palavras duras, com atos invasivos, com silêncios cheios de julgamento. Pode ter sido culpa, vergonha, medo, a crença de que ela era errada, ou de que deveria ter feito algo diferente. Talvez ela tenha aprendido que precisava sorrir para não ser punida, ou que precisava se calar para ser amada, ou que seu corpo não era seu, ou que ela precisava se proteger o tempo todo. Mas agora, você está aqui, você cresceu, e pode ver com mais clareza. Pode reconhecer que nada disso é dela, nada disso é seu. Você pode dizer em voz baixa ou apenas pensar: eu vejo o que você carrega, e agora eu sei, isso não é seu. Te deram isso, mas isso nunca foi seu. Talvez você veja quem entregou esse fardo. Pode ser uma figura, uma presença, uma sombra. Não precisa confrontar, apenas reconhecer. Porque quando algo é visto, ele começa a perder o poder de te controlar. Você pode tocar esse peso com o olhar, ou com a intenção, e perceber que ele não define quem vocês são. Não pertence à sua essência. Nunca pertenceu. E o mais importante, você não precisa continuar carregando. Algo dentro de você já está se preparando para soltar. Não precisa ser agora. Não precisa ser forçado. Mas já começou. A semente da devolução foi plantada. Respire com suavidade. Você está pronta para o próximo passo. E não está sozinha. Sua criança interior está com você. E tudo o que foi reconhecido agora pode ser libertado. Talvez você perceba o peso que ela carrega. Aquele fardo escuro, denso, começa a pulsar diferente, como se estivesse pronto para partir. E nesse momento, uma nova imagem começa a surgir. Um campo aberto, sagrado, circular. Esse é o círculo da devolução. Ele existe além do tempo, além do espaço. E é onde tudo pode ser transformado, sem drama, sem dor, apenas com verdade. Você pode se ver ao lado da sua criança entrando nesse espaço. No centro há um altar simbólico, ou talvez uma fogueira, ou uma grande árvore, algo que representa a sabedoria ancestral. Ao redor pode haver presenças sutis, silhuetas de mulheres sábias, guardiões espirituais, ou apenas o silêncio vivo da terra. Esse campo sabe o que fazer. Ele está aqui para receber, sem julgar, sem resistir. Você pode olhar para a sua criança e dizer: o que foi colocado em você não é você. Agora, juntas, podemos devolver. Convide ela a colocar o que carrega no centro desse círculo, sem pressa, sem medo. Se quiser,
você pode ajudá-la, pode caminhar com ela, dar a mão e, no tempo dela, visualizar essa entrega acontecendo. Talvez seja uma pedra, ou uma caixa, ou então algo que se dissolve assim que toca o chão sagrado. Você pode sentir o corpo reagir, com alívio, com leveza ou até com emoção, porque agora está sendo devolvido. Pode ser que uma figura apareça, aquela que entregou o peso, ou aquela que não te protegeu. Você não precisa confrontar, apenas olhar e dizer com firmeza e respeito: eu devolvo o que é seu. Isso nunca foi meu para carregar. Agora eu deixo com você o que te pertence. Eu tomo de volta o que é meu por direito, meu corpo, minha voz, minha verdade. Essa devolução não é vingança, é libertação. E pode ser que a criança, pela primeira vez, respire completamente aliviada, como se algo que estava colado nela se dissolvesse no ar. Nesse instante, algo muda, dentro, fora, na alma. Talvez você sinta um calor subindo pelas pernas, ou um leve formigamento nas mãos. Talvez sinta até uma vontade de chorar, ou sorrir, ou apenas se aquietar. Tudo isso é sinal de liberação. Agora, com o que foi devolvido, o espaço interno começa a se abrir. Um vazio cheio de possibilidades, um novo campo de presença. E você pode dizer: eu não sou o que me fizeram. Eu sou o que permaneceu em mim, apesar de tudo. Eu sou quem retorna, inteira. A terra recebe o que não é seu, transmuta, limpa, restaura. E você sente, como se um ciclo tivesse sido fechado. E o novo ciclo agora se inicia. Você pode abraçar a sua criança, ou vê-la sorrindo pela primeira vez, ou pulando, ou apenas descansando nos seus braços. Você voltou para ela, e agora ela também pode voltar para você. Continuem nesse campo por mais um instante, sentindo a força do que foi deixado e a leveza do que está por vir. A jornada ainda não terminou, mas algo importante aconteceu, algo que muda tudo. E talvez, nesse instante, ao olhar para a sua criança, você perceba que ela está diferente, mais leve, mais viva, como se algo dentro dela tivesse voltado a brilhar. Pode ser que ela comece a andar de uma forma completamente diferente, ou que seus olhos se encham de luz, ou talvez, pela primeira vez, ela se permita brincar. Talvez você veja uma cena surgir, ela correndo em um campo aberto, ela desenhando algo com as mãos, ela deitada na grama, olhando para o céu, sem medo, sem vigilância, sem culpa. Esse é o efeito da devolução. Ela não apenas alivia, ela abre espaço para o novo. E agora, nesse campo de devolução, algo sutil acontece. Como se as raízes dela começassem a crescer na terra. Como se o corpo dela estivesse sendo reabilitado, com segurança, com presença, com verdade. Você pode se aproximar e perguntar: o que você quer agora? O que você sente que pode voltar a ser seu? Talvez ela diga: minha voz, minha liberdade, meu corpo, minha alegria, minha confiança. Você pode entregar a ela um objeto simbólico, algo que represente essa nova etapa. Talvez uma flor, uma chave, um colar de luz, ou um espelho que revela a sua verdadeira face. Esse presente é um selo de reconexão de tudo o que estava separado e agora volta a se integrar. E nesse momento, como se viesse de um plano mais alto, você pode sentir uma bênção descendo sobre vocês. Algo que não precisa de nome, mas que toca o fundo da alma. Talvez como um véu de paz, ou um perfume sutil, ou então uma luz branca muito suave.
essa energia envolve vocês duas e sela esse momento especial. Você pode dizer com todo o seu coração: você é livre, você é inteira, você é minha e nunca mais será deixada. Respire com isso. E permita que essa certeza desça por todo o seu corpo, como um elixir que percorre cada célula, trazendo de volta o que sempre foi seu, mas que estava adormecido. Você devolveu o que não era seu e agora recupera o que sempre foi: a dignidade, a presença, a essência. Sinta como é viver sem peso. Sinta como é se movimentar sem aquela sombra. Sinta como é ocupar o próprio corpo com respeito. Permaneça nesse espaço o tempo que quiser. O círculo sagrado permanece aberto, enquanto você quiser sentir. E, quando estiver pronta para seguir, lembre-se, essa devolução não foi um fim, foi um recomeço. Permaneça nesse espaço sagrado por mais um instante e sinta como o silêncio agora é diferente. Não é mais um silêncio do medo, nem o da repressão. É o silêncio que prepara o nascimento da verdade. Talvez você perceba, lá no fundo da garganta, um leve calor, ou um nó que começa a se dissolver, ou talvez uma vibração suave, como um eco antigo querendo voltar. Essa é a sua voz, não apenas a voz que fala, mas a que sente, a voz que sabe. A voz que guarda histórias, sonhos, verdades esquecidas. Durante muito tempo ela foi silenciada, talvez por medo, por imposição, por sobrevivência, mas agora ela quer voltar. Você pode colocar uma das mãos na garganta agora, ou imaginar essa região sendo iluminada, como se uma luz azul clara começasse a pulsar bem ali, como uma brasa antiga que volta a acender. E essa luz começa a se expandir, pelas palavras que você nunca disse, pelos gritos que precisaram ser engolidos, pelas perguntas que foram caladas, pelos nãos que você queria ter dito, pelos basta que ficaram presos no peito. Agora, você pode deixar que essa luz limpe, dissolva, abra espaço. E pode dizer com firmeza e doçura: eu posso falar. Minha voz é sagrada. Não preciso mais me calar para ser amada. Minha verdade tem espaço aqui. Sinta o corpo reagir. Talvez você perceba os ombros se soltando, ou a mandíbula relaxando, ou até um suspiro saindo sozinho. Tudo isso é cura. Essa voz não vem da raiva, ela vem da autenticidade. Ela não quer gritar, ela quer ser. E ser é mais do que falar. É existir sem precisar pedir permissão. Você pode visualizar agora uma versão sua, mais madura, mais inteira, falando em um lugar amplo, talvez em uma montanha, ou em uma sala repleta de pessoas, ou apenas diante do espelho. Ela fala, e a voz dela tem peso, tem forma, tem vida, e ela não se desculpa por existir. Essa é você. A versão que não carrega mais o silêncio imposto, que não precisa mais se esconder atrás de sorrisos forçados, que não engole mais palavras para manter a paz dos outros. Talvez você deseje dizer algo agora, para você mesma, ou para o mundo, ou para aquela criança que um dia calou-se para sobreviver. Diga em voz alta se quiser, ou apenas sinta vibrar por dentro. Eu estou aqui. Eu sou verdadeira. Eu me escuto. Eu me autorizo a ser ouvida. Agora, você pode imaginar que essa voz forma raízes, que ela desce até o coração, e do coração ela se ancora nos pés, e dos pés ela sobe como um canto, preenchendo o seu corpo por inteiro. Você é a melodia que estava guardada, a palavra esquecida que volta a respirar, o eco que se torna presença.
Respire com isso. Sinta o som da sua existência, o timbre da sua alma. A voz restaurada não grita, ela sustenta, ela afirma, ela acolhe, ela liberta. E agora, essa voz é sua novamente. Agora que a voz voltou, que a luz encontrou passagem, algo dentro de você se expande, como se o que estava escondido começasse finalmente a emergir. Você pode sentir que há um espaço interno diferente, mais leve, mais silencioso, mais vivo. E talvez, nessa clareza, você se lembre de algo que parecia esquecido. Um brilho, uma presença, uma sensação de inteireza. Esse é o seu eu verdadeiro. A parte sua que nunca foi tocada pela dor, que sempre existiu, mesmo quando você se sentia partida, que sempre foi inteira, mesmo quando foi fragmentada. Talvez você veja uma imagem surgindo agora. Pode ser você mesma, mas com outra postura, outro olhar. Uma presença limpa, sólida, tranquila. Ela caminha com confiança. Ela tem raízes na terra e asas prontas para voar. Ela é você, não a versão ferida, mas a versão que sobreviveu, que curou, que permaneceu. Você pode observá-la de longe, ou se aproximar, ou até mesmo se infundir com ela, aos poucos, como se cada passo dela se tornasse também o seu próprio passo. E se quiser, pode perguntar: quem sou eu, sem o peso da culpa? Quem sou eu, sem o medo? Quem sou eu, agora que devolvi o que não era meu? Deixe que a resposta venha, não em palavras, mas em sensação. Talvez seja um calor no peito, ou uma enorme vontade de sorrir, ou uma certeza silenciosa. Eu sou luz, eu sou presença, eu sou amor que não foi quebrado. Agora, essa essência se ancora no seu corpo, como se a alma voltasse a ocupar o seu lugar. Você sente isso nos pés, nas mãos, no coração. Você não é a dor do que viveu. Você é quem atravessou a dor e permaneceu de pé. Respire com isso. Permita que essa imagem do seu eu verdadeiro fique clara. Ela vai com você. Ela é você. E toda vez que o mundo tentar te fazer esquecer quem você é, você pode voltar aqui, nesse ponto, nesse campo, nessa versão de si mesma. Porque agora você se reconhece. Talvez você se surpreenda com a suavidade desse reencontro. Não há esforço, não há cobrança. Apenas uma presença silenciosa que diz: eu estava aqui o tempo todo. E agora você pode tocar esse seu eu verdadeiro com mais consciência. Talvez colocando a mão sobre o peito, ou visualizando essa versão sua sorrindo para você. Ela não exige perfeição. Ela não espera que você nunca caia. Ela apenas lembra quem você realmente é, mesmo quando o mundo tenta te apagar. Essa versão sua carrega uma sabedoria antiga. Ela sabe os caminhos que você percorreu. Ela testemunhou sua dor, mas nunca foi a dor. Ela viu os seus silêncios, mas nunca deixou de vibrar. E agora ela se mostra, de forma simples, viva, real. Talvez você queira perguntar: o que você quer me lembrar? Qual é a sua verdade mais profunda? O que eu preciso confiar daqui para frente? Deixe a resposta vir como uma sensação, ou uma imagem, ou com um pensamento sutil. Ela pode dizer: você é suficiente. Você é digna de amor sem esforço. Você não precisa mais se moldar para caber. Você já é. Agora, sinta o corpo recebendo essa verdade, desde os pés, subindo pelas pernas, passando pelo abdômen, pelo coração, até chegar na garganta e na mente. Talvez você imagine essa energia tomando uma forma, como um manto dourado que envolve todo o seu corpo.
ou uma luz cristalina que preenche seus centros de força, ou simplesmente um silêncio cheio de sentido. Você é inteira, mesmo com cicatrizes, mesmo com memórias, mesmo com as partes que ainda se curam. Você é feita de força e sensibilidade, e a sua identidade não se constrói na dor, ela se revela na libertação. Esse é o centro de cura. Lembrar que você sempre foi por baixo de tudo. Agora, com essa verdade viva dentro de você, é possível seguir com outro olhar, com outra postura, com uma nova percepção de si. E toda vez que o velho padrão tentar voltar, você pode repetir com firmeza: essa não sou eu. Essa era a dor falando, mas agora eu me escuto com amor. Permaneça com essa certeza de quem você é de verdade. Não precisa se esconder. Você voltou para a casa, dentro de si. Respire profundamente e, por um instante, apenas observe o estado em que você está agora. Sinta como é estar aqui, depois de tudo o que foi sentido, visto e transformado. Você atravessou o silêncio, a dor, a devolução, a reconexão e agora está de volta a si mesma, inteira, presente, disponível para viver com mais verdade. Talvez seu corpo esteja mais leve, ou sua mente mais silenciosa, ou talvez ainda haja sensações, resíduos suaves de tudo o que foi mobilizado. Tudo isso faz parte, é natural. É sinal de que a transformação aconteceu de verdade. Agora, você pode selar essa jornada. Coloque a sua atenção nos pés, sinta o contato deles com o chão, a firmeza, a estabilidade, como se raízes invisíveis descessem, conectando você à terra, segura, sustentada, amparada. Agora, leve essa presença até as pernas, o quadril, a barriga, o peito e até o topo da cabeça. Todo o seu corpo está presente. Todo o seu ser está aqui. Você está viva. E mais que isso, você está livre. Livre da culpa, livre da vergonha, livre do silêncio que não era seu, livre do peso que foi devolvido, livre da imagem que colocaram sobre você, livre para ser quem você é, sem se desculpar. Agora, vamos instalar algumas verdades. Verdades que já existem dentro de você, mas que agora podem florescer com muito mais força. Permita-se ouvir, permita-se receber. Eu sou segura para existir. Meu corpo é um lugar sagrado. Minha voz tem valor. Minha alma tem raízes. Minha presença basta. Eu sou inteira, mesmo com minhas cicatrizes. Eu sou livre para amar e ser amada. Eu pertenço a mim mesma. Eu confio em mim mesma. Eu me permito florescer. Repita essas frases que tocaram mais fundo. Sinta a vibração delas se espalhando por todo o seu corpo, como sementes caindo em solo fértil. Elas crescerão, no seu tempo, no seu jeito, mas crescerão. Agora, imagine que você olha para trás, para tudo o que foi atravessado até aqui, e, com respeito, diz: obrigada, eu aprendi, mas agora eu sigo, com leveza, verdade, com amor. E veja, não há mais correntes, não há mais amarras. Aquela que você resgatou está com você, a criança, a mulher, a alma. Agora, vocês respiram no mesmo corpo, com o mesmo ritmo, agora integradas, agora reunidas, agora inteiras. Se quiser, pode se despedir do espaço simbólico onde tudo aconteceu, o círculo, a criança, as presenças, a árvore, a luz. Você pode dizer: eu volto quando quiser. Esse lugar vive dentro de mim, porque realmente ele vive. Tudo o que foi sentido vive em você agora, transformado,
integrado, disponível. Respire mais uma vez. Sinta o ar entrando e saindo. Aos poucos, traga sua consciência de volta para o agora, sentindo os pés, as mãos, o espaço à sua volta. E, quando estiver pronta, você pode abrir os olhos, ou apenas sorrir por dentro, sabendo que algo foi refeito por inteiro. Você voltou para si, e agora o mundo pode voltar a te ver como você realmente é. E talvez, ao sentir essa nova versão sua pulsando no presente, você perceba que algo dentro de você já sabe como continuar. Não há mais urgência, não há mais fuga, apenas uma quietude que carrega a força. Essa jornada foi muito mais do que uma experiência guiada. Foi um retorno para dentro, um reencontro com a sua origem, um reconhecimento de quem você realmente é, além da história, além da dor, além das máscaras. Você atravessou vales sombrios, conversou com silêncios profundos, encontrou sua criança esquecida, devolveu o que não era seu, e agora você floresce. Floresce a partir do centro, floresce sem precisar provar nada, floresce simplesmente porque é tempo. E com toda a travessia iniciática, essa também merece ser honrada. E então, antes de retornar completamente, você pode imaginar à sua frente um espelho simbólico. Não um espelho comum, mas um espelho que reflete a alma. Olhe para esse reflexo agora. Veja tudo o que ele carrega. As dores superadas, as forças resgatadas, a dignidade restaurada, a coragem que talvez você nunca soubesse que tinha. Talvez você se emocione, talvez sorria, talvez apenas se reconheça, sem medo, sem pressa, sem filtro. E, ao olhar esse reflexo, você pode dizer do fundo da alma: agora eu me vejo, agora eu me escolho, agora eu celebro quem sou, com verdade e respeito. Porque sim, você merece celebrar essa conquista, pelo que enfrentou, pelo que carregou e principalmente por tudo o que teve coragem de deixar. Agora, traga as mãos até o coração, mesmo que só em pensamento. Sinta o calor desse gesto, essa conexão simples, mas poderosa. E repita dentro de si mesma: eu volto para o mundo, mas volto com outra presença, com raízes na verdade e asas na liberdade. E com isso, aos poucos, você pode imaginar uma flor se abrindo no centro do peito. Uma flor que representa a sua essência, que estava fechada, protegida e agora se abre. Não por obrigação, mas por maturidade, por amor. Essa flor é você, inteira, silenciosa, viva. E com essa imagem, você pode começar a retornar, sentindo o corpo, os pés, as mãos, o ar ao redor, trazendo tudo o que foi vivido, de forma suave, de forma íntegra, de forma tranquila. E quando estiver pronta, sem pressa, você pode abrir os olhos, ou apenas respirar mais fundo, sabendo que algo foi refeito por dentro. Você não volta igual, você volta renascida.